Das situações mais comuns é o caso do filho, ou mesmo do cônjuge, do pai, do avô, mas em cada um desses casos há limites, há parâmetros que devem ser observados. Então, por exemplo, o filho, se for incapaz mentalmente ou fisicamente, com laudo, atestado médico, em qualquer idade ele poderá ser dependente. No caso do filho, que está cursando ensino superior ou escola técnica, até os 24 anos ele poderá ser incluído como dependente. No caso do filho que não está em escola técnica ou mesmo ensino superior, apenas até os 21 anos. Mesmo caso existe no caso de irmãos e limitações para todas as outras situações específicas. Quando são pais, existe um limite de renda que eles podem oferir e tudo isso deve ser observado para que a pessoa inclua corretamente esse dependente. Sendo feita essa inclusão, é necessário que se traga também os rendimentos que foram oferidos pelo dependente, caso ele possua algum tipo de renda, mesmo que eventual e por menor que seja. Então, esses rendimentos serão somados nessa declaração. Por conta disso, é necessário simular ali no programa se é vantagem ou não fazer essa inclusão, porque, a depender do caso, pode ser que a soma desses rendimentos passe para uma alíquota maior de tributação e isso não seria interessante. Por exemplo, no caso de um cônjuge que tem uma renda maior e quer incluir um outro cônjuge que tem uma renda menor, que é tributado em outra faixa. Vamos supor que o primeiro esteja sendo tributado a 27,5%, a faixa maior hoje existente, e o outro cônjuge esteja numa faixa de tributação de 15%. Ao somar esses rendimentos, inevitavelmente, todo o rendimento será tributado a 27,5%. Ou seja, seria uma situação em que não haveria vantagem em trazer, porque, isoladamente, o cônjuge que recebe menos, ele teria uma tributação inferior e o outro teria a tributação de 27,5%. Então essa é uma situação que não valeria a pena. Mas cada caso deve ser simulado e não há problema algum da pessoa utilizar os recursos existentes no programa para verificar qual situação seria mais conveniente dentro das opções legalmente existentes. Outra dúvida que existe é com relação a dependentes em comum, ou seja, o casal possui um filho. Quem coloca esse filho como dependente? É indiferente, tanto pode ficar para um cônjuge como para o outro, seja o pai, seja a mãe. O que nunca pode acontecer é que o mesmo dependente conste em duas declarações distintas. Se são dois filhos, podem ser os dois num declarante só ou um para cada um, também não faz diferença. 3, a mesma situação, mas sempre com o cuidado de nunca constar o mesmo dependente para mais de uma pessoa. No caso dos dependentes, a partir dos 18 anos, é obrigatório que ele esteja inscrito no CPF, ou seja, filhos abaixo de 18 anos não há necessidade, mas a partir dos 18, inclusive completando durante o ano os 18 anos, é necessário que tenha inclusão no cadastro de pessoas físicas. Uma confusão também bastante frequente é em relação aos alimentandos, ou seja, no próprio programa de imposto de renda existe a ficha dependentes, existe a ficha alimentandos. São duas figuras que não se confundem. A figura do alimentando existe a partir do momento em que há decisão judicial ou mesmo um acordo extrajudicial em cartório para o pagamento de pensão alimentícia. Então, essa pessoa, esse filho que recebe pensão alimentícia, ele é considerado alimentando. E ele só poderá ser dependente da pessoa que estiver com a guarda judicial dele. Então, no caso de uma separação, um cônjuge está com a guarda, o outro paga a pensão alimentícia.